Oi, gente, tudo bem? Para quem tá vendo esse vídeo agora, eu estou gravando as minhas experiências que eu tive como empregada doméstica. Depois vou gravar como diarista, como babá. Aí eu vou gravando aí as coisas que eu já fiz no meu dia a dia, os bicos aí que eu já fiz, os perrengues que eu já passei. Esse acho que é o quarto e o último, né? Vídeo como doméstica. E eu quero aqui resumir, nesse pequeno vídeo, quero resumir 2 casas que eu trabalhei. Quero resumir nesse vídeo aqui, para não ficar um vídeo muito longo, sabe? Muito enfadonho. Então, eu trabalhei numa casa, ainda por indicação da minha mãe, né? Pra poder cobrir, né? A minha mãe, que ela não pôde ir, né? Que ela não podia ir. Essa é mais uma casa que eu fui. Era uma professora, né? Era um casal, tinha uma menina, era uma professora. E lá eu fazia também só de tudo, só não cozinhava. E aí nessa casa, então, como eu falei nos vídeos anterior, minha primeira experiência como doméstica foi cobrindo a minha mãe, em casa de família. A minha mãe não pôde ir, aí ela mandou eu ir naquela casa que a gente tinha que ficar esperando no porão os patrões comer, para depois ela chamava a gente, né? No caso a patroa chamava a gente para ir fazer a refeição depois deles. A gente tinha que ficar esperando, a gente não podia ficar junto, nem ali na casa, sabe? A gente tinha que ficar naquele quartinho esperando. Aí tá, essa foi o primeiro vídeo que eu postei aí. Aí essa aqui que eu vou relatar agora também, fui cobrir a minha mãe um tempo. Aí nessa casa aí, como eu falei, tinha essa menina. E aí também eu fazia ali a limpeza, lavava, passava. E eu tinha que levar e buscar essa menina no balé. Era uma menininha, tinha que levar e buscar no balé. Aí, gente, quando eu ia com essa menina no meio da rua, essa menina, eu ia a pé, né? Porque era perto da casa dela o balé. Essa menina ela soltava da minha mão, ela dava um jeito de soltar da minha mão, gente. Ela saía correndo no meio da rua. E meu coração ia na boca com medo dessa menina ser atropelada. Foi meu primeiro contato cuidando de criança, né? Porque querendo ou não, eu tava cuidando também ali de uma criança. Foi meu primeiro contato como cuidando de uma criança. E aí eu ficava com muito medo, na hora de ir, na hora de voltar, eu ficava com muito medo disso, sabe? Dessa menina ser atropelada e eu ser responsável por essa criança. Nessa época aí eu não me lembro a minha idade, mas eu era bem nova também, sabe? Eu era bem nova. Se eu tivesse uns 15 anos era muito, eu acredito, não tinha nem 16. E aí eu levava essa menina e buscava ela, né? No balé. E essa foi uma experiência. E eu fiquei muito assim, sabe? Eu ficava muito preocupada. Aí eu fiquei lá um tempo, depois eu também saí dessa casa. E eu fiquei até aliviada, porque eu falei, meu Deus, qualquer hora essa menina vai ser atropelada por um carro e eu vou ser responsável, né? Por essa criança aí. Vão achar que não foi descuido meu, né? Mas na verdade essa menina, ela é bem peralta, sabe, gente? E aí saí dessa casa. Isso foi lá bem no comecinho. É que me lembrei agora, aí eu resolvi colocar aqui no vídeo, que eu tinha me esquecido, né? Incluir nesse vídeo. Bem lá no comecinho, naquela época, lá quando eu comecei a trabalhar como empregada doméstica. Aí aconteceu isso daí. Aí, o nome dessa menina, essa menina se chamava Viviane. Aí depois de um bom tempo que eu tive filhos, né? Filhas, né? Eu só tenho filhas. Aí a minha terceira filha, e eu coloquei esse nome de Viviane, que era o nome dessa menina que eu cuidava na época. Aí eu coloquei esse nome, que eu achei bonito, coloquei também, na minha filha. Eu peguei como referência o nome dessa menininha, mas essa menininha era Peralta. Ao contrário dessa minha filha, que eu coloquei esse nome, ela é bem calma, sempre foi calma desde pequena. E até hoje ela é mãe e ela é calma, ela é bem diferente. Mas eu peguei como referência esse nome dessa menininha que eu cuidava.
Aí tá, e depois disso, agora a minha última casa que eu trabalhei como doméstica foi antes de vir pro bairro que eu tô atualmente. Eu lá também fazia de tudo. Lá nessa casa eu até cozinhava. Quando essa mulher colocou no anúncio, né, que tava precisando de uma pessoa, ela colocou assim no anúncio dela, né, que era para limpar e cozinhar, só seria para fazer uma salada e um suco, porque é ela que cozinhava. Se precisasse, era para fazer uma salada e um suco. Aí eu falei, ah, tá bom, né, dá pra ir. Assim, gente, independente do que a pessoa, independente do que é para fazer, tudo tem que ser combinado, né? Se você se dispõe a fazer um serviço, o que é combinado a gente tem que fazer, né? Aí eu fui e fiquei limpando lá essa casa, né? Fiquei na experiência. Ela falou que eu ia ficar um mês de experiência, depois da experiência ela ia me registrar. Eu morando lá nesse outro bairro. Aí eu fui, beleza. Era um pouco longe da minha casa, mas eu ia, porque, né? Mesmo, as minhas meninas eram pequenas também. Aí não era tudo solteira, né? Também pequeno, adolescente, pequenas, né? E eu fui. Aí lá, lá, gente, era assim. Esse casal aí, ele tinha um filho. Tinha um filho. Eles viajavam muito. Eu fazia bastante viagem. Aí o que acontecia? Quando eu chegava lá quando eu abria a porta da sala, já tinha mala. Aí tinha mala na porta da sala, era um apartamento. Já tinha mala lá nesse apartamento. Aí virava assim aquele carreiro de roupa, de sapato, sabe assim, ó. Tudo jogado na sala, no chão, roupas. E eu falava, meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí eu saía catando aquelas roupas, tirando aquelas malas do meio do caminho, sabe? Levava tudo pro quarto, deixava lá e ia arrumando a casa, né? Quando chegava a hora de arrumar esse quarto, eu não sabia o que fazia, porque quando eu chegava lá também, a cama era cheia de roupa, assim, sabe? Você não sabia o que era roupa limpa, o que era roupa suja. E eu perdia muito tempo, nisso daí eu perdia muito tempo, porque eu tinha que olhar o que era roupa suja, eu tinha que pegar o que estava no chão, que era no banheiro, colocar no cestinho, porque nem a roupa suja eles colocavam no cestinho, colocavam tudo no chão, jogavam tudo no chão, era tudo espalhado. Tudo deles era assim espalhado. E lembrando, gente, eu não tô aqui pra ficar falando mal nem é que eu tô falando mal de patrões. Eu tô falando da experiência que eu tive, eu tô falando da minha experiência. Aqui nos meus vídeos, eu não vou dar nome de ninguém, eu não vou falar de bairro, eu não vou falar nada, eu não vou mostrar a casa de ninguém. Mesmo os vídeos que eu fizer mais pra frente, né, como eu fiz lá, eu não mostrei casa de ninguém, não vou falar nome de ninguém. Os bicos, os serviços que eu fiz e que eu ainda vou ir, o que tiver que falar, eu vou falar. Se for falar bem, eu vou falar bem. Se for falar o que eu passei, vou falar. As experiências que não foram tão boas, eu vou falar. Eu vou falar pra você, até pra você que tá aí, né, também passando por essa situação. De repente você tá numa casa, né? Pode ser que você se identifique um pouco com o que eu tô falando aqui. Aí, né? Aí, beleza, era essa desordem na casa, nesse apartamento. Aí lá também não era muito diferente. Aí, essa mulher trabalhava de casa. Eu nunca gostei, sabe, assim, de trabalhar em casa que seja pra fazer uma faxina. Quando a pessoa não fica em casa, meu coração até dói. Quando a pessoa só fica em casa, meu coração até dói porque tira a liberdade, né, da gente limpar a casa, da gente de limpar, de fazer as coisas, tira a nossa liberdade. Eu acho assim, ninguém precisa sair da sua casa. Mas, se você sabe que você tem uma diarista, uma empregada, dá liberdade para ela limpar. Se ela não limpar direito, depois você fala para ela. Ou manda embora, porque é pior coisa a gente limpar a casa. Seja para limpar ou para faxinar. Que os dois, a limpeza não deixa de ser uma limpeza, né? Seja por mês ou seja diária. A pior coisa que tem é você limpar a casa e os patrões ficar em cima, gente. Isso é horrível. Quem é diarista vai saber. Quem trabalha vai saber. Tem pessoas que ficam em cima. A minha irmã me falou que trabalha numa casa que lá é fácil de limpar. Só que o que acontece? As pessoas lá acordam tarde e não gostam que ela faz nada até eles tomar o café. Aí ela falou que chega lá, fica mexendo no celular até da hora de limpar a casa. Por quê? Os patrões querem que
que ela só faz as coisas depois que ela tomar o café. Então isso é muito, atrapalha muito a vida das empregadas domésticas. Então aí lá eu fazia de tudo, perdia tempo arrumando essa cama, perdia tempo organizando o banheiro, porque era muita coisa jogada. O que eu achava que tava limpo, eu dobrava, colocava em cima da cama dela. O que eu achava que estava sujo, eu colocava no cesto de roupa suja. Eu perdia muito tempo arrumando a cama, eu perdia muito tempo porque era muita bagunça. Enfim, resumindo, eu limpava essa casa quando chegava a hora do almoço. Tava chegando perto do almoço, ela trabalhava, como eu falei, ela trabalhava online, né? Ela ficava lá no computador, ficava lá no computador ali, né, trabalhando, né? Ela não falava nada de fazer almoço. E isso era todo dia. E resumindo, ela falou que era só para fazer uma salada e um suco, quando precisasse. Só que ela não fazia nada. Ela ficava lá, né, no computador. Aí chegava a hora de almoço, né? Já tava passando o meio-dia ali, eu ia fazer alguma coisa. Gente, quando eu começava a fazer alguma coisa, te juro, essa mulher saía do computador, sem brincadeira nenhuma. Ela saía do computador, ela ficava atrás de mim, olhando o que eu tava fazendo, que tempero eu tava colocando na comida. Ela ficava assim, que nem um sombra mesmo, sem brincadeira nenhuma, atrás de mim. Eu cozinhando ela atrás de mim. Ela olhava os temperos que eu colocava, o jeito que eu fazia, a panela que eu usava, ela fazia tudo. Aí um dia ela falou pra mim assim, ela pediu pra fazer acho que é salsicha lá com molho. Aí ela falou pra mim assim, olha, os meus meninos não gostam de cebola. Aí debaixo da pia tem um triturador, né? Você pega ele e tritura a cebola pra eles não perceber o gosto da cebola. Eu falei assim, tá bom. Aí fui, procurei. E eu tinha, nessa casa, eu não tinha muito tempo que eu tava lá. Acho que não tinha nem um mês, nem 15 dias, eu acho. E eu não achei esse triturador. E falei pra ela, ó, eu não achei o triturador, vou picar aqui. Piquei assim a cebola pequenininha e joguei. Ela falou, nossa, mas tá embaixo da pia. Eu falei assim, olha, eu falei pra ela assim, olha, eu procurei onde a senhora falou, eu não achei o triturador. Então pode ser que esteja em outro lugar. Como eu acabei de chegar aqui, então eu não sei direito onde está as coisas, mas depois eu vou, com o tempo aí eu vou me organizando, vou vendo onde está as coisas direitinho, né? Porque se eu fosse ficar procurando triturador, gente, eu ia perder tempo. Já tava passando de hora de almoço, beleza. Aí fiz o almoço. Eu lembro que teve um dia que eu fiz o almoço, já tava tarde. Eu já tava com fome, eu acredito que eles também. Eu tava com muita fome já. Aí eu comecei a fazer esse almoço, ela veio atrás de mim. Aí, resumindo, eu terminei esse almoço, coloquei lá na mesa, né? Aí tinha um corredor assim, a mesa era lá no fundo da sala de jantar. A cozinha era aqui e tinha o corredor. Aí coloquei tudo lá, arrumei na mesa bonitinho. Aí eu pensei, ai, vou almoçar, né? Tô morrendo de fome, vou almoçar. Me senti ali aliviada. Ela simplesmente olhou pra mim, virou e falou assim, tá bom. Agora você espera lá na cozinha que a gente vai almoçar, tá? Quando a gente terminar, a gente te avisa. Desse jeito que ela falou pra mim. Ela não falou pra mim, pega um prato, faz seu prato, só que você vai ter que comer na cozinha, não. Ela falou assim, simplesmente ela falou, você espera a gente comer, depois você vem. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, nessa época. Aí eu fui lá pra cozinha, né? E fiquei lá esperando eles almoçar. Aí eles almoçou na maior calma lá na sala de jantar, batendo papo, conversando com os filhos, colocando a conversa em dia. Depois de um tempo, eles resolveram sair da mesa de jantar, de almoçar, né? Aí ela pegou e falou pra mim assim, pode vir almoçar agora. Aí eu fui lá, a comida já tava fria, né? Aí você tem que requentar. Aí eu fui lá e almocei. Quando a comida batia no estômago também é aquela mesma situação. Aí já me doía o estômago. Nessa época aí que eu trabalhava assim, que eu comia fora de hora, né? A comida já batia no estômago, já doía. Eu acho que por isso que hoje em dia eu passo de hora de comer, eu nem sinto mal. Dificilmente eu vou sentir mal, assim, dor de cabeça, essas coisas. Sabe, eu aguento ficar. As minhas filhas até falam pra mim, nossa mãe, você come tarde, você aguenta ficar horas sem comer. Porque realmente principalmente antigamente, né? Hoje em dia as pessoas estão mais humanizadas, né?
Tá um pouco mais diferente, mas antigamente era assim. Você não podia sentar na mesa. Eu acho que até hoje ainda é assim. Mas tem muitas pessoas que mudou, né? De coração bom, mudou o pensamento. Ninguém é obrigado a comer com empregados, mas pelo menos, né? Fala, olha, aqui funciona assim. Depois você vai fazer seu prato, vai comer lá. Sei lá, na cozinha, em outro lugar. Aqui senta só a família na mesa. Tudo bem. Agora, a pessoa não faz a comida. Quando você faz, a pessoa pega e fala, agora você vai esperar lá. É muito complicado. Aí eu falei, essa mulher aqui vai ser assim direto. Ela vai ficar simplesmente lá, ela não vai fazer o almoço. Eu vou ter que fazer o almoço. E lembrando, gente, teve um dia, só colocar esse detalhe que eu tava me esquecendo. Teve um dia que eu fui fazer arroz. Aí eu falei pra ela, foi a mesma história. Passando da hora de almoçar, ela lá sentada no computador. Aí eu falei, vou fazer um arroz, né? Vou agilizar alguma coisa aqui pra gente comer. Aí eu fui fazer o arroz, cadê o arroz? Não tinha arroz. Aí eu peguei e falei pra ela assim, perguntei pra ela, né? Onde que tá o arroz? Não tem arroz. Ela falou assim, eu comprei arroz ontem, tá lá no porta-mala do carro, lá na garagem. Lá na garagem. Aí eu peguei, aí ela pegou, deu a chave pro filho dela, né? Pra ir lá buscar esse arroz lá na garagem. Aí eu fui lá com o filho dela buscar esse arroz, peguei elevador, fui buscar esse arroz na garagem. Gente, pra vocês verem, né? Já tava passando de hora de almoço, já era mais de meio-dia. Tive que buscar esse arroz lá na garagem pra poder fazer. Então, esse é um episódio que aconteceu. Aí depois disso, resumindo aqui, aí eu passei na experiência, né, de um mês. Aí depois daquele almoço ali, tinha um café, eu fazia o café, levava o café lá pra eles, né? Pra eles tomar tudo. Aí depois disso que eu passei na experiência, ela chegou em mim e falou assim, olha, traz a sua carteira que eu vou te registrar. Aí eu não quis que ela me registrasse, porque também eu vinha pra esse bairro, morar pra esse bairro aqui, pra mim não ia compensar. Que ela me registrasse. Eu já ia mudar. Eu acho que independente também eu não ia ficar, por causa dessa situação aí, porque ela não fazia o almoço dia nenhum. E quando eu fazia, ela ficava atrás de mim. Eu detesto isso, pessoas que ficam atrás de mim, vigiando meu serviço. Eu acho que ninguém gosta. Então foi por isso que eu resolvi, falei pra ela que não precisasse ela me registrar. Eu decidi que não queria que ela me registrasse. Então essa foi uma oportunidade que eu tive, né, de ter registro em carteira como empregada doméstica, mas eu preferi não. Então, resumindo, esse foi mais 2 episódios que aconteceu. Eu tô resumindo aqui bem rapidinho para não ficar muito longo. Eu acho que depois eu vou gravar mais um vídeo de um novo episódio, numa casa que eu trabalhei, que a minha irmã me indicou. E já vou adiantando para vocês, a pior coisa é quando alguém te indica, tá bom? Mas vou fazer em outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo, tá? Um bom dia pra vocês, tudo de bom aí. Minha filha já tá acordando aqui, fez um maior barulhão aqui na porta. Mas depois eu vou gravar esse vídeo aí, na casa que eu trabalhei também, tá?